continuidade, né, à nossa aula passada, né? Vamos terminar esse pedacinho que faltou e aí a gente faz a atividade, fica atividade para casa. Então vamos entender o que é matéria e energia, fenômenos físicos. Fenômenos físicos, eles causam transformações da matéria, né, sem ocorrer a transformação da sua composição, daquilo que compôs aquela matéria. É todo fenômeno que ocorre sem que haja a formação de novas substâncias. Então, quando ocorre um fenômeno físico, né, não vai ocorrer a formação nem transformação da composição que forma aquela matéria. Então, por exemplo, a água. Se eu pego um copo com água e divido essa água em dois, eu estou fazendo ali, né, uma divisão da matéria, sendo que eu não transformei a composição química daquela matéria. Ou seja, nos dois copos continua sendo H2O, tá? Só que fracionado, né? Eu dividi. Então, todo fenômeno físico, eu não modifico a estrutura que compôs aquela matéria. Então, no exemplo da água, continua sendo H2O, a estrutura que compôs, a fórmula química, né, daquela matéria continua sendo a mesma. Eu não transformei uma coisa em outra, tá certo? Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Quando a gente faz um suco de tomate, a gente pega aquele tomate e coloca no liquidificador. A gente modificou a estrutura dele? A gente modificou, só que a composição continua sendo a mesma. Então, os componentes químicos, né, aqueles elementos da tabela periódica que compõem aquele tomate continuam sendo o mesmo, a gente não modificou, tá certo? Então, aqui a gente tem outros exemplos, né? Outro exemplo da água, por exemplo, né? Quando ela passa de um estado para o outro. Quando ela passa do líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido e assim por diante. Então, é a mesma coisa, é um exemplo de fenômenos físicos. Por quê? Porque a constituição, né, daquela matéria é a mesma. Então, a água no estado líquido, ela é composta por H2O. E quando ela passa, né, para o estado gasoso, por exemplo, continua sendo H2O. Eu não modifiquei. Apenas o estado físico dela foi modificado, tá certo? Então, quando por exemplo, eu pego uma barra de chocolate e aí ela estava na geladeira e eu coloco fora da geladeira e ela derrete. Mudou a composição química dela? Não, é a mesma, apenas o estado dela que modificou. Então, é outro exemplo de fenômeno físico, tá certo? Já os fenômenos químicos, pessoal, é o contrário, né? A gente tem aí, então, uma modificação da estrutura, da composição química daquela matéria original. Então, a gente tem aqui alguns exemplos. Por exemplo, quando eu pego um pedaço de papel, eu rasgo ele. Fenômeno físico. Não modificou nada. Se eu coloco uma chama nele, né? Fogo. No que é que se transforma? Fumaça e cinzas, então eu modifiquei. Então há uma modificação, ele entrou em combustão, então há uma modificação da composição química, tá? Então a composição original daquela matéria, ela se modificou, então a gente diz que aquilo ali é um fenômeno químico. Tá? Então aqui a gente tem alguns exemplos. De fenômenos químicos. Bom, aí temos produção de etanol a partir da cana de açúcar. Veja, a gente tem uma cana que ela tem a sua composição química e quando ela passa por um procedimento, né, lá nas usinas, a gente consegue transformar essa cana de açúcar em açúcar e etanol. Então veja que na estrutura molecular dessa cana-de-açúcar, daquele etanol, são completamente diferentes. Então, se a gente pegar essas moléculas, analisar em laboratório, a gente vai ver que a estrutura química dela, a estrutura molecular delas são diferentes, tá? Então, por isso que a gente diz que são fenômenos químicos, tá certo? E aí a gente tem outros, né?
produção de vinho a partir do suco. Ah, professora, mas não é suco? Sim, mas aí ele vai fermentar e aí vai acontecer uma ação, né, de fermentação e aí vai modificar a sua estrutura, tá? Outro exemplo também é a formação de ferrugem, né? A gente vê o ferro, tá lá, e aí com a ação da água é produzida então uma outra substância, que é o ferrugem. Então aí a gente vê um processo, um fenômeno químico. Bom, apodrecimento de frutas, amadurecimento de frutas também. Todas essas, a composição delas se modifica no processo químico que ocorre. Então, quando a gente mistura, faz algumas misturinhas com alguns objetos, né? Com algumas substâncias, né? Por exemplo, de lavar louça, a gente mistura um monte de coisa e aquele monte de coisa nos dá outra coisa. Olha que legal. Então, veja que a gente tem, por exemplo, a soda cáustica com o óleo, sabão caseiro, né? Soda cáustica, a gente tem o óleo, pessoas colocam o pinho, veja, são coisas diferentes, que a gente mistura tudo e aquilo se transforma em algo completamente diferente, né? Com a sua estrutura química, com a sua composição química diferente. Então, aí a gente diz que temos um fenômeno químico. Bom, pessoal, e aqui fica a atividade para vocês, tá certo? Então, por hora é isso. Tirem um print. Vou tentar deixar paradinha a câmera. Acho que foi, né? Então, é isso. Responda essa atividade, eu fico no aguardo até a próxima aula, tá certo? Tchau, qualquer dúvida vocês me perguntam lá no meu PV. Tchauzinho, até a próxima.